Vibe Mundial FM. A gente está com o céu, né, interessante nesse ano de 2021, como eu falei para vocês, ele é, graças ao bom Deus, é menos tenso que o ano de 2020, mas ainda assim é um céu desafiador. Não é? Eu tenho repetido que é mais para o fim de 2022 até 2028 a gente vai conhecer um céu surpreendente, muito próspero, cheio de oportunidades, mas que ainda 2021 e o início de 2022 ele é um pouco tenso, mas não como 2020. E a gente vai ter, a gente vai observar, a gente pode observar em breve, né, a quadratura de Urano com Saturno, né? A gente um aspecto muito tenso. Eu vou esclarecer para não ficar no astrologuês. É o seguinte: desde 2019, o planeta Urano, que é um planeta que fala de ruptura, de mudanças, de revolução, né? É um planeta que rege o signo de Aquário, está no signo de Touro, que é um signo que fala de estabilidade, né? Fala de economia, etc. E Saturno e Júpiter agora estão no signo de Aquário. Eles vão fazer, junto com o planeta Urano, um aspecto muito tenso. Mas o resumo da ópera é o seguinte: chega de teimosia, chega de manter os mesmos hábitos, chega de fazer as coisas do mesmo jeito se elas não funcionam. Você já deve ter percebido, não é, que você já deve ter recorrido a inúmeras terapias, a inúmeras ferramentas, sejam elas espiritualistas ou não, para tentar resolver algumas coisas na sua vida e não conseguiu até o presente momento. Simplesmente porque, em 99% das vezes, continua na teimosia, continua mantendo os mesmos velhos hábitos, as mesmas velhas crenças, a mesma maneira de fazer as coisas e, portanto, colhendo sempre os mesmos resultados. É claro, não é? É claro que a gente não pode ficar mudando de ideia a todo momento, né? A gente tem que ter os nossos valores sagrados, a gente tem que ter os nossos fundamentos muito bem sólidos, mas é preciso sempre, de tempos em tempos, rever se aquilo que nós consideramos como estrutura na nossa vida, ela é de verdade real, ou se foi alguma coisa que colocaram na cabeça da gente. Nós fomos criados, sim, com uma série de ideias deturpadas em relação à vida, deturpadas em relação à realidade, não é? É fruto, obviamente, de ignorância de muitas pessoas, mas também de um modo de pensar que fazia sentido, sei lá, 200 anos a 1000 anos atrás e que agora já não faz mais sentido. Eu gosto muito de um autor que eu estava lendo essa semana e ele dizia o seguinte, ele traz a seguinte frase, né? É porque essa juventude ela é um problema. O que será de nós com essas novas gerações, né? E aí ele brincando, ele remete e mostra que essa frase foi escrita em 1776. Portanto, sempre as gerações antigas têm o hábito de achar que as mudanças, o novo ar, né, um novo olhar trazido pelos jovens, pelas gerações mais recentes, sempre é um problema. E sempre foi assim. Se você imaginar, perguntar para os seus pais se eles estiverem vivos, eles vão dizer que os seus avós também acreditavam que a geração dos seus pais era uma geração perdida. Quem tem avós pode perguntar e vai repetir que os avós dos avós diziam a mesma coisa. É claro que a gente não pode desprezar nunca, não é, a voz da experiência. Eu sou o maior defensor da questão da hierarquia, defensor do respeito aos mais velhos. É importante que sim, nós não passemos a inventar a roda, né? Começar tudo do zero. É bom sempre ouvir a voz daqueles que já trilharam os passos antes de nós, mas é preciso sempre a gente avaliar se aquilo que nos ensinaram faz sentido na realidade atual, não é?
E a partir daí também, se a maneira com que eles ensinaram as coisas, as nossas crenças, elas dizem respeito à nossa individualidade. Sim, porque somos seres únicos, cada um de nós é um ser diferente. E por mais boa vontade, por mais amor incondicional que tenham os nossos pais e os nossos avós, eles não são iguais a nós, não passaram por uma série de experiências no decorrer da vida, como nós passamos e também em outras encarnações. Eu digo isso por várias razões. A primeira delas é que eu vou falar, talvez no próximo programa, de uma série que está na Netflix, que chama Vida Após a Morte. E é uma série que eu recomendo a todos, não é uma série que não é uma série de ficção, é um documentário com várias experiências e vários estudos falando sobre possibilidades de vida após a morte, né? Então eles entrevistam desde pessoas que tiveram de experiências quase morte, sabe, aquelas pessoas que tiveram em estado de coma, tiveram consideradas mortas por alguns instantes pela ciência e depois voltam e elas trazem as suas narrativas, contam aquilo que elas vivenciaram e que os cientistas não sabem como explicar, né? Até mesmo casos de reencarnação de pessoas que conseguem se lembrar muito claramente de como foi a vida anterior. Quando a gente vê esses registros e quando a gente vê uma série de outras manifestações espirituais no Brasil, né? O Brasil é o país por excelência e por natureza com o maior número de médiuns, aqui tudo acontece, né? Seja porque nós tivemos aí uma forte influência tanto dos africanos quanto dos indígenas, não é? Que sabiam lidar muito bem com forças da natureza e o mundo extrafísico, até por conta da nossa própria geografia, né? Dizem os esotéricos, nós estamos principalmente em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, essa faixa, ela é muito propícia por conta de ações magnéticas, que eu também não vou entrar aqui no programa enfim, não vou discutir no programa nesse momento. Mas eu trouxe isso para dizer o seguinte, que às vezes nós tivemos informações muito equivocadas acerca de o que acontece após a morte, né? E aí as experiências são diversas, os estudos estão diversos, né? E a gente repara que, de repente, aquilo que diziam para nós pode não ser real, né? Pode sim, hoje tem uma série de estudos que mostram de verdade que é possível a reencarnação. Eu, particularmente, eu sei que existe, né? Por questões de experiências minhas, mas que são pessoais, da mesma maneira que a mediunidade. Mas aqueles que não tiveram essas experiências, eu sugiro que vão estudar, vão aprofundar e tentar abrir um pouco a cabeça, mesmo que seja para discordar mais para frente. Fato é que nós precisamos sair da maneira tradicional de pensar, da forma tradicional como nós agíamos, não só do ponto de vista de enxergar a espiritualidade, mas no nosso dia a dia. Eu vejo muito, né? Muita gente, a gente está na segunda semana de janeiro, já na segunda semana de janeiro, e vejo pessoas que entraram em 1º de janeiro desse ano muito esperançosas em relação ao novo ano, né? Meio que enxotando 2020, considerando 2020 o pior ano da vida delas e por aí vai. Mas que continuam fazendo as mesmas coisas que faziam no ano anterior. E eu sempre falo, mudança de folhinha, mudança de calendário em si não faz grandes transformações na vida da gente. Aí as pessoas dizem assim, mas como é que funciona então essa coisa de previsão astrológica, né? Tudo isso, bom, eu digo, gente, o céu vai se movimentando, né? E vai gerando tensões ou oportunidades na vida da gente que promovam transformações profundas na nossa maneira de agir. Em 2019, insisto, e está aí, eu sempre repito, que a gente avisou que seria um ano muito difícil, eu aconselhei, inclusive, está lá em vídeos da Mystic Fair, etc., jornalistas que perguntaram, eu falei, olha, 2020 vai ser um ano muito difícil, que vai exigir muita disciplina, vai exigir muito cuidado com a saúde, muita austeridade, é um ano que fala de limitação, por conta de Saturno estar em Capricórnio. E o que a gente poderia ter aprendido? Realmente ter mais disciplina, ter buscado limitação, ter buscado austeridade em todos os sentidos e passar por esse coronavírus, essa pandemia, de uma maneira um pouco menos complicada do que passamos. Mas os resultados estão aí, as pessoas não aprenderam com o céu a
ter maior austeridade, a ter maior disciplina, a ter maior controle, né? E o resultado foi realmente uma catástrofe, números dramáticos aí de contaminados e de mortes. Então, isso é um exemplo coletivo, mas eu queria mostrar que individualmente isso acontece. Passamos de tempos em tempos, né, ciclos distintos, seja o retorno de Saturno, seja cada ano, né, a volta do Sol, a revolução solar, enfim, os planetas vão passando com uma certa periodicidade, no mesmo período, em termos, em algumas posições na nossa vida, trazendo considerações e trazendo convites para mudança. Só que a gente não aproveita e continua fazendo sempre as mesmas coisas, não é? E aí os resultados são os mesmos, e aí você vai culpar quem? Você vai culpar... Primeiro você vai culpar alguém da sua família, certamente. Eu acho que as vítimas preferenciais pela desgraça na sua vida, sempre você vai culpar primeiramente, possivelmente, os pais, ou você vai culpar um professor do passado, ou você vai culpar o seu mozão, ou você vai culpar aquela vizinha que você jura de pé junto que joga feitiçaria em cima de você, ou você vai culpar seus irmãos, você vai culpar o pai de santo, você vai culpar o padre, o pastor, enfim, você vai culpar todo mundo, vai culpar Deus, né, na sua arrogância, você vai culpar Deus achando que Deus é o grande culpado, e você nunca vai olhar para o espelho e falar assim, realmente eu tenho que parar de fazer aquilo que eu estou fazendo, porque isso não está me levando a nada. Mas é mais fácil mudar o mundo do que mudar uma crença interior, já diziam os sábios, não é? Mudar uma postura interior. Mas vai ser preciso. A natureza ela é inegociável, ela não é boazinha nem mazinha, a natureza é a natureza. E quando ela cisma que você tem que mudar, ela vai colocar todas as ferramentas disponíveis para fazer você transformar. Vibe Mundial.